Alguma vez você já percebeu que algumas pessoas parecem atrair oportunidades como se todo o universo conspirasse a seu favor? Não é mais sorte, nem mais dinheiro, nem mais inteligência do que você tem. O que essas pessoas possuem é algo que a sabedoria judaica milenar chama de consciência de vitória, da capacidade de enxergar o resultado desejado, mesmo antes de ele existir no mundo físico. Essa é a diferença entre viver à mercê e viver com propósito. E é por isso que hoje eu vou te mostrar por que ganhar tudo nunca foi uma questão de sorte, mas sim de visão. O poder criativo da imaginação. Na tradição judaica, está escrito que a imaginação é uma das mais altas manifestações do divino dentro de nós. Pense nisso, cada vitória começa na mente antes de se materializar na realidade. Não existe um novo trabalho, uma relação saudável ou liberdade financeira que aconteça por acaso. Primeiro, você se vê nesse lugar. Você cria essa imagem tão vívida, tão detalhada, que começa a atrair circunstâncias que antes pareciam impossíveis. É a visualização que transforma pensamento em confiança, medo em ação e desejo em realidade. Mas aqui está o segredo que quase ninguém te conta: visualizar não é um sonho desesperado, é um ato de fé consciente, um mandato poderoso ao subconsciente, um decreto que altera a forma como você percebe a si mesmo e ao mundo. Quando os sábios judeus falavam de pronunciar a palavra correta, estavam mostrando que visualizar é muito mais do que pensar, é sentir, é viver antecipadamente o que você quer com a certeza de que já é seu. E talvez você já tenha tentado mudar sua vida tantas vezes e fracassou. Talvez tenha sentido que o universo se esqueceu de você. Mas a verdade é que ele sempre respondeu exatamente ao que você concebia internamente. Se você visualiza derrota, receberá derrota. Se visualiza abundância com fé, receberá abundância. É simples, mas profundo, você colhe exatamente a imagem que planta em sua mente. Eu quero que você pense de maneira diferente. E se tudo o que você sonha já estivesse disponível, esperando que você chegasse ali, não como um desejo distante, mas como uma certeza inquebrável? Porque quando a sabedoria judaica diz que você já tem, ela está nos ensinando que a vitória não começa no dia em que você conquista, começa no dia em que você decide se ver como alguém que vence. Parceria com o divino na criação. Os ensinamentos judaicos revelam que a imaginação é o canal através do qual o divino se expressa. Quando você aprende a visualizar corretamente, não está apenas fantasiando, e está dando forma a uma solicitação legítima ao universo. É como se cada imagem mental fosse uma semente plantada no solo fértil da sua consciência. Se você cultivar essa semente com fé, ela inevitavelmente germinará no mundo físico. Essa é a essência daquilo que a tradição chama de parceria com o divino na criação. Quando Deus disse ao homem, sejamos criadores juntos, estava nos dando o poder de cocriação da nossa realidade. É alinhar sua mente com o resultado desejado até que ele se torne inevitável. Mas por que tantas pessoas não utilizam essa poderosa ferramenta? Por que confundem visualização com desejo vago? Desejo é esperar que algo aconteça. Visualizar é viver como se já tivesse acontecido. A sabedoria milenar percebeu que devemos sentir a vitória antes de vê-la. Isso significa criar imagens mentais tão vívidas que seu corpo e sua mente acreditem naquilo como realidade. Essa convicção move montanhas, atrai oportunidades e transforma circunstâncias aparentemente impossíveis. Pense por um momento. Quantas vezes você alimentou imagens negativas em sua mente? Reviveu fracassos, alimentou medos, imaginou cenários de derrota? Os mestres judeus tinham certeza de que o subconsciente não distingue entre o real e o imaginado. Isso significa que se você projeta o fracasso, é isso que fortalece. Se projeta a vitória, segue o caminho para que você consiga. O segredo não é lutar contra os maus pensamentos, mas sim substituí-los por imagens conscientes de triunfo. Esse é o ponto crucial: você atrai o que continuamente mantém na mente. Não se trata de um truque místico, mas de como você forma suas decisões e comportamentos. Quando você começa a visualizar a si mesmo como alguém digno do que deseja, seja prosperidade, saúde, amor ou propósito, suas ações começam a refletir essa nova identidade e você também começa a enxergar oportunidades que antes lhe pareciam invisíveis. Eu quero que você reflita sobre quais imagens ocupam sua mente,
quais os filmes internos ou você tem assistido todos os dias? Se você quer transformar sua vida, a sabedoria judaica nos convida a um exercício simples e profundo: substitua cada imagem de limitação por uma imagem de conquista. Visualize vivendo a vida que você quer em cada detalhe, porque, como ensina a tradição, a vitória já é sua quando você acredita e a vê, inclusive antes de que ela chegue. A vida é um reflexo exato. A tradição judaica nos ensinou que a vida é um reflexo exato do que projetamos interiormente. Está escrito que tudo o que você envia em pensamento, palavra ou obra, volta a você. Essa afirmação vai muito além de um princípio espiritual, é uma lei universal que governa a nossa experiência. Quando você entende que cada pensamento é como um bumerangue que retorna às suas mãos, começa a perceber que não existe tal coisa como azar. O que você vive hoje é o resultado daquilo que você cultivou ontem. Isso significa que quando você visualiza a prosperidade, não está apenas pedindo riqueza, você está sintonizando sua mente com a frequência da abundância, mudando sua postura interna e deixando espaço para que as oportunidades se apresentem. Os sábios disseram que o universo responde a uma mente clara e estável, não a uma mente dividida entre fé e dúvida. Por isso, enfatizaram: fale e imagine como se você já possuísse o que deseja. Essa certeza interior cria um campo magnético que atrai circunstâncias compatíveis. Mas talvez você esteja pensando: vi as dificuldades e aquilo que não pedi, mas me aconteceu? O Talmud explicou que muitas dessas experiências são reflexos de crenças inconscientes que carregamos durante anos, imagens negativas que guardamos sem nos dar conta. O que visualizamos repetidamente, mesmo sem querer, terminamos manifestando. A boa notícia é que, ao tomar consciência disso, você pode escolher conscientemente quais imagens conservar e quais descartar. A tradição nos convida a fazer um exercício simples: observe os padrões de sua vida. Quais situações se repetem? Quais portas sempre parecem fechadas? Em vez de vê-los como destino, entenda que são um espelho. E se a vida é um espelho, a mudança começa no reflexo que você projeta. Visualizar não é apenas sonhar, é reprogramar a si mesmo. Então, aqui está o desafio. Por um momento, feche os olhos e imagine viver exatamente o que você deseja com todos os detalhes possíveis. Sinta como seria estar ali. Veja as cores. Ouça os sons. Sinta cada sensação. A sabedoria judaica nos ensinou que quando a mente sente algo como real, começa a trabalhar incansavelmente para transformá-lo em experiência. Você está pronto para projetar uma nova imagem de si mesmo? Porque é assim que a vida começa a devolver o que você sempre mereceu. A constância leva à manifestação. Os mestres judeus acreditaram que a verdadeira transformação não ocorre em grandes saltos ocasionais, mas sim na constância de pequenos atos diários. Visualizar uma vez e esperar um milagre não é suficiente. Você precisa cultivar essa prática até que se torne tão natural quanto respirar. Eles ensinaram que, assim como treinamos o corpo com exercícios físicos, treinamos a mente com imagens e palavras que fortalecem a vitória. É esse hábito que constrói a ponte entre o invisível e o visível. Promoção comercial: chamada para ação. Você sabia que os judeus são as pessoas que têm a mentalidade mais próspera da Terra? Eles correspondem a 1% da população e detêm 52% da riqueza do mundo. Você pode aprender com eles sobre riqueza e prosperidade. Clique no link na descrição e adquira o e-book As 15 Estratégias Secretas do Enriquecimento Judeu. Não esqueça de apoiar o nosso canal com seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Mas como você pode converter a visualização em algo que realmente funciona? A tradição foi enfática: é necessário visualizar com emoção. Não basta ver a cena. É preciso sentir intensamente e experimentar o estado de alegria, gratidão e certeza como se já fosse real. O subconsciente não compreende palavras soltas, mas responde com força aos sentimentos. Quando você mistura imagem e emoção, cria um sinal muito mais potente, um comando que não pode ser ignorado. Também foi ensinada a importância da repetição. Imagine um martelo golpeando suavemente o mesmo ponto em um bloco de pedra. No início, parece que nada acontece, mas com golpes constantes, a pedra cede. Do mesmo modo,
Cada sessão de visualização enfraquece as velhas crenças e constrói novas verdades internas. Por isso, os sábios recomendaram praticar diariamente, especialmente em momentos de tranquilidade, como antes de dormir ou logo depois de acordar, quando a mente está mais aberta à nova programação. Um dos métodos compartilhados era simples e poderoso: criar uma imagem mental tão rica em detalhes que fosse impossível não mergulhar. Sugeriram que você interagisse com sua conquista, vivendo-a de maneira natural. Se seu objetivo é prosperidade, imagine usar esse dinheiro de maneira inteligente e agradecida. Se você busca uma relação saudável, imagine sendo amado e respeitado. Quanto mais detalhada e vívida for a cena, mais forte será o impacto no subconsciente. Finalmente, a tradição nos brindou com uma pergunta que ainda ecoa: você está pronto para agir como se já tivesse recebido? Porque a visualização não é apenas mental, ela muda a forma como você se comporta no dia a dia. Quando você começa a pensar, falar e atuar como alguém que já venceu, envia um sinal claro ao universo: estou pronto. E como foi ensinado, o que está pronto para você será entregue sem esforço e no momento oportuno. Quebrando as barreiras da crença. A sabedoria judaica disse que a maior barreira entre nós e nossas conquistas é a crença inconsciente de que não merecemos recebê-las. Essa é a raiz de todos os bloqueios. Por muito que a mente consciente deseje prosperidade, amor ou sucesso, o subconsciente carrega velhas marcas de limitação. Essas marcas são como correntes invisíveis que nos devolvem ao que é confortável, mesmo que seja doloroso. E aqui está a dura verdade que os ensinamentos sempre enfatizaram: enquanto não mudar a imagem que você tem de si mesmo, seguirá atraindo o que não quer. A tradição nos ensinou a olhar para dentro e identificar esses padrões. Às vezes, você se surpreende dizendo: isso não é para mim, é impossível, essas coisas só acontecem para os outros. Essas palavras não são inocentes, revelam o que você realmente acredita sobre você. Os mestres disseram que cada frase que repetimos se converte em uma ordem para o subconsciente. Então, se queremos mudar o que vivemos, devemos mudar o que dizemos, e especialmente, o que sentimos. Um dos métodos recomendados pela tradição para derrubar essas barreiras foi substituir imediatamente um pensamento negativo por um decreto positivo. Isso se chamava pronunciar a palavra correta. Se a mente diz: nunca poderei fazer isso, responda com: já o fiz, porque tudo o que me pertence por direito divino agora se manifesta. Essa não é apenas uma frase bonita, é um comando que reprograma a mente e rompe o ciclo de autossabotagem. Mas quebrar bloqueios exige algo mais profundo: o perdão. Os ensinamentos disseram que muitas de nossas dificuldades provêm de ressentimentos armazenados que mantêm nossa mente presa ao passado. Ao perdoar, não só liberamos o outro, liberamos a nós mesmos. Essa limpeza interna cria espaço para novas imagens e novas experiências. Como foi ensinado, nenhum homem é sua prisão. Perdoe e liberte-se. E aqui é onde a transformação começa a acontecer. Quando você enfrenta essas crenças de frente, decide substituí-las e começa a viver como se fosse digno do que deseja. Visualizar deixa de ser um exercício distante e se converte em uma experiência viva. A tradição nos recordou: a porta está aberta, mas depende de você atravessá-la. Você está pronto para deixar para trás a velha versão de si mesmo e projetar a imagem de quem nasceu para ser? Ação: vá à prova da fé. A sabedoria judaica disse que a fé sem ação é como uma semente plantada sem água e nunca brota. Visualizar é poderoso, mas deve ser acompanhado de ações que confirmem essa visão. Foi dito que devemos agir como se já tivéssemos recebido. Isso não significa gastar sem ter ou fingir o que não somos, mas assumir uma postura interna de quem já vive a realidade desejada. Esse comportamento cria um alinhamento entre mente, emoção e ação, e é esse alinhamento que dá força ao processo de manifestação. Mas como converter isso em prática? Os ensinamentos perceberam que a visualização deveria ser acompanhada de decisões coerentes. Se você quer prosperidade, deve começar a pensar e agir como alguém que já a tem. Organize suas finanças, busque oportunidades e faça o que expande sua vida. Se você quer uma relação saudável, deve atuar como alguém que se valoriza e está pronto para receber amor. Cada pequeno gesto se converte em uma declaração viva do que está visualizando.
Foi ensinado que atuar com fé também significa sair da paralisia do medo. Quantas vezes você não deu um passo porque parecia arriscado demais? A tradição disse que o medo é a única força capaz de anular a visualização, porque cria uma imagem contrária à que queremos. Por isso, nos convidaram a agir mesmo diante do incerto, confiando em que o universo abre portas no momento exato em que precisamos cruzá-las. Outro ponto essencial é aprender a reconhecer os sinais. Os mestres disseram que quando você visualiza com clareza e mantém a fé, o universo começa a enviar pistas, pessoas, oportunidades, ideias inesperadas. É necessário estar atento, porque frequentemente as respostas chegam de maneiras diferentes das que imaginamos. E quando aparece a oportunidade, a ação é o que a converte em realidade. Por isso, hoje o convite está claro, e não apenas visualize, viva como se já fosse verdade. Tome decisões, por pequenas que sejam, que confirmam sua fé no que deseja. A tradição nos ensinou que a ação é a prova da fé. Quando a mente, o coração e os passos seguem na mesma direção, a manifestação deixa de ser um sonho distante e se converte em um resultado inevitável. Firmeza em meio à crise. A sabedoria judaica disse que a verdadeira prova de fé não está nos dias fáceis, mas na forma como reagimos quando tudo parece desmoronar. Visualizar prosperidade quando a conta bancária está cheia é simples. Acreditar na cura quando a saúde vai bem é natural. Mas o que fazemos quando a realidade grita exatamente o contrário do que estamos projetando? Aqui é onde muitos desistem, e é exatamente onde a vitória começa a tomar forma. Os mestres nos ensinaram e nunca aceite as aparências como definitivas. A cena pode mudar em qualquer momento. Esse é um princípio profundo, a realidade visível é apenas uma fotografia temporária do que se passou dentro de nós. Quando enfrentamos uma crise, tendemos a pensar que é o final, mas a tradição nos ensina que são apenas transições, movimentos necessários para que se manifeste algo maior. Foi dito que o obstáculo é a porta para o seu destino, e por contraditório que pareça, os momentos mais desafiadores tendem a ser aqueles que mais aceleram nossa transformação interna. Como manter viva a visualização durante esses períodos? Mantenha-se firme na imagem e entenda que o universo não trabalha contra você, mas funciona para você, mesmo quando parece cruel. A tradição insistiu que deveríamos permanecer firmes, ou seja, manter a imagem do que queremos, mesmo quando as circunstâncias gritam o contrário. Os sábios recomendam repetir declarações como: "Isto também passará. Estou a salvo no caminho que foi preparado para mim." Essas palavras não negam a dor, mas reafirmam que ela é apenas uma parte do processo. Gratidão pelo invisível. Foi ensinada a importância da gratidão como ferramenta de sustento. A gratidão na tradição judaica não era só ser agradecido pelo que já se tem, mas ser agradecido pelo que ainda não chegou, como se já estivesse presente. Esse é um gesto que transforma a energia do momento. Quando damos graças por algo que ainda não vemos, enviamos uma mensagem clara ao subconsciente: confio, já recebi. Controle os filmes internos, ou em momentos de crise, a mente tende a criar cenários de tragédia. Foi sugerido mudar esses filmes internos para uma visualização consciente. Se você está passando por dificuldades financeiras, imagine resolvê-las com facilidade. Se você enfrenta problemas de saúde, veja-se saudável e forte. Você não controla a tormenta, mas controla como navega através dela. A crise não é um castigo, é um convite. Um convite para se alinhar ainda mais com a imagem do seu melhor futuro. Foi dito que quando tudo parece perdido, é porque algo muito maior está a ponto de ser revelado. E esse é o momento de resistir à tentação de se render. Porque é justo quando a escuridão parece mais densa que a luz está a ponto de emergir. Se você está em um momento como este, respire fundo. O que você está visualizando não é uma ilusão, é um futuro possível que está se preparando. A sabedoria judaica nos lembra que nada está escrito em pedra. Enquanto mantém viva a cena que quer, é hora de manter a visão com mais força, porque sua vitória não foi cancelada, só está se formando além da cena. A palavra é a sua varinha mágica. A tradição judaica disse que a palavra é sua varinha mágica. Para ela não bastava a visualização. Era necessário decretar com firmeza o que se deseja, porque as palavras têm um poder criativo tão forte quanto as imagens mentais.
Quando falamos, damos forma ao invisível, imprimimos energia no que só estava em pensamento e criamos um caminho para que se manifeste. Foi por isso que a tradição nos ensinou a unir visualização e afirmações, porque juntas multiplicam a força da mente. Foi explicado que cada palavra é como uma semente no subconsciente. Se repetimos frases de medo, colhemos medo. Se repetimos frases de vitória, cultivamos vitória. E aqui há um ponto essencial: o subconsciente não julga se algo é bom ou ruim, simplesmente obedece. Por esta razão, a sabedoria nos convidou a substituir expressões como não posso, por hoje já consegui, ou nunca funciona ou por o tudo funciona para meu bem. Essa simples troca muda a direção interna do nosso barco. Um dos decretos mais poderosos usados na tradição foi: tudo o que me pertence por direito divino agora vem a mim de maneira perfeita no momento perfeito. Essa afirmação, quando repetida com fé, converte ansiedade em confiança, nos ensina a soltar o controle do como e do quando e simplesmente crer que o que queremos está a caminho. Ao fazê-lo, deixamos de atuar como mendigos e começamos a nos comportar como herdeiros de algo que é legitimamente nosso. Mas a tradição nos avisou: não basta repetir as palavras mecanicamente, é necessário sentir o que se diz. Quando você decreta, precisa falar como se estivesse dando uma ordem firme, consciente, autoritária. É essa energia que impregna o subconsciente e começa a alterar seu comportamento. As palavras corretas pronunciadas com emoção criam novas conexões mentais, e essas conexões direcionam suas ações para alcançar exatamente o que você imagina. Então, comece agora. Crie seus próprios decretos. Se você quer prosperidade, diga: sou um imã para todas as formas de riqueza que me pertencem por direito divino. Se busca cura, repita: cada célula do meu corpo está cheia de vida e saúde perfeita. Combine essas palavras com as imagens mentais que você pratica e veja como a visualização se torna mais viva, mais real, mais inevitável. A tradição disse que o que você diz cria. Por isso, fale com intenção, porque as palavras corretas abrem portas que antes pareciam impossíveis. Reconhecendo os sinais. Os ensinamentos judaicos nos mostraram que o universo sempre responde, mas poucos sabem reconhecer quando a resposta está diante de nossos olhos. Para a tradição, visualizar é lançar uma ordem ao infinito. E as pistas que aparecem no caminho são a confirmação de que algo está se movendo a nosso favor. No entanto, se você está distraído, preso no medo ou na ansiedade, pode ignorar essas mensagens e pensar que não está conseguindo nada. Foi dito: tudo o que me acontece é parte do plano perfeito. Em outras palavras, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Mas como identificar esses sinais? Cultive a atenção plena, e quando você começa a visualizar constantemente, surgem coincidências extraordinárias. Reaparecem pessoas que não via há anos. Oportunidades inesperadas batem à porta. A informação que precisava surge do nada. Esses eventos que muitos chamam de casualidade, a tradição chamava de movimentos invisíveis do plano, se evidência de que a cena que você criou em sua mente está tomando forma no mundo físico. E esse momento adequado não é sempre o que nossa impaciência deseja, mas sempre é o melhor possível. Por isso, viver como se já tivesse recebido é mais do que visualizar. É encarnar a pessoa que você será quando seu desejo se manifestar. É falar com confiança, escolher com valentia e agir com a certeza de que a vitória está escrita. É criar uma nova normalidade para você, onde o que quer não é um sonho relaxado, mas se converte em parte do que você é. A tradição nos ensinou que o invisível é mais poderoso que o visível. E quando vivemos desde essa compreensão, toda a nossa experiência começa a se transformar de dentro para fora, do invisível ao inevitável. Conclusão e desafio final. Tudo o que foi ouvido até agora nos leva a uma única verdade: a vida que você quer existe, esperando que você se alinhe com ela. A sabedoria judaica não falou de sorte, falou de consciência. Nos mostrou que visualizar não é apenas imaginar, é viver o presente como se a vitória fosse um fato consumado. Essa é a diferença entre o sonhador e o manifestador, a certeza inabalável de que o invisível é mais real do que qualquer circunstância momentânea. Agora pense em tudo o que você quer: prosperidade, relações, saúde e realização pessoal. Imagine por um momento como seria viver essa realidade hoje.
Essa imagem não é um sonho, é um mapa. A tradição nos ensinou que quando você sustenta essa visão com fé e a reforça com palavras e ações coerentes, todo o universo começa a se mover para torná-la inevitável. O que parecia impossível se converte apenas em questão de tempo, porque você se transformou na pessoa capaz de receber o que visualizou. E aqui está o desafio final: deixe de esperar para viver como um vencedor e comece a agir como tal agora mesmo. Viver como se já tivesse recebido é mais do que uma técnica. É uma postura que transforma sua energia, sua percepção e suas decisões. Os mestres disseram que o que você busca também te busca. Então, por que adiar o encontro com o que foi preparado para a sua vida? Lembre-se, a cena que você sustenta com fé é a cena que inevitavelmente se manifestará. Cada palavra que diz, cada imagem que guarda, cada passo que dá, constrói a ponte entre o invisível e o visível. Você não precisa de sorte, precisa de clareza, constância e confiança. Isso é o que muda tudo. Isso é o que faz com que sua vitória deixe de ser um desejo e se converta em uma certeza. E se você chegou até aqui, é hora de passar para a ação. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que precisam ouvir essas palavras e me conte nos comentários qual é a cena que você vai sustentar a partir de hoje. Sua participação não é apenas um gesto, é o primeiro passo para fazer essa visualização realidade. Porque quando você declara, escreve e compartilha, reforça-se dentro de você que o impossível já começou a ser possível.